Tudo bem com vocês? Bacaninha. Espero que todos possam estar ótimos. Aqui, professor Felipe, para mais uma aula de educação física. Bacana? Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as diferentes ginásticas de conscientização corporal. Bacana? Há vários tipos delas e hoje nós vamos falar um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Galera, primeiro nós temos que entender o porquê que as pessoas têm buscado tanto esses tipos de modalidades, né? O intuito é o quê? Bem-estar, qualidade de vida. As aulas de ginástica, ela tem ganhado um público muito grande porque são aulas mais animadas, são aulas com mais diversidade de públicos. Por exemplo, tem idosos, tem mulheres, jovens, mulheres de uma meia idade. Então é um público mais abrangente, certo? E ali normalmente as pessoas se sentem melhor ou mais receptiva, né? Um ambiente mais receptivo para que elas possam fazer uma atividade física. Bacana? E a ginástica de conscientização corporal traz muitos benefícios, pensando no que? Melhora de postura, qualidade cardiorrespiratória, melhor flexibilidade. São tantos benefícios que atraem as pessoas a realizá-la, certo? Então vamos seguir aqui, eu vou explicando uma por uma para vocês. Legal. Para nós entendermos o que é ginástica de conscientização corporal, primeiro é importante que nós entendamos o conceito de ginástica, tá? Ah, Galerinha, existe a ginástica geral, a ginástica de condicionamento físico e a ginástica de conscientização corporal. Bacana? Então vamos entender parte por parte. Temos as ginásticas que ela tem como objetivo a competição. Não é essas que a gente vai focar na nossa aula. Então tem, por exemplo, ginástica artística, ginástica rítmica, que muitas vezes nós vemos nas Olimpíadas, certo? Porém, não é esse ponto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar daquelas ginásticas de academia, né? Mais voltado para esse público fitness ou que busca uma qualidade de vida, certo? Então, nós temos que saber diferenciar. Não estamos falando de uma ginástica de competição. Nós estamos falando de uma ginástica para melhora do condicionamento físico e para a melhora da conscientização corporal. Conscientização corporal está muito ligada à coordenação motora, à melhora de flexibilidade, de força, a melhora de capacidades físicas, né, que vocês aprenderam, básicas, que vão auxiliar no dia a dia das pessoas. Bacana? Então, o primeiro tipo, e muito utilizado como uma ferramenta, né, dessas ginásticas de conscientização corporal, é a dança. Mas antes, há uma diferença entre a dança de artes cênicas, né, que é os balés, né, o balé, né, como espetáculo, ou dança de rua, né, tem o jazz, tem um monte de tipo de dança. Porém, essas danças, elas têm como objetivo a, a arte em si, né, não o condicionamento físico. Indiretamente, quem as pratica tem uma melhora do condicionamento físico, mas não é o objetivo principal, tá bom? Então, essa é a diferença que nós temos que entender. Então, nós não estamos falando da dança como arte cênica, beleza? A gente está falando da dança que é realizada na educação física, aquilo que eu falei. É mais utilizado, aonde que encontramos essas danças na educação física? Nas academias. E há vários tipos delas, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou dar uma definição de cada uma. Dança de arte cênica é voltada para dramatização
e a representação por meio de movimentos corporais. O objetivo é contar uma história, um tema, passar algo. Já a dança na educação física é ferramenta para melhorar sua conscientização corporal, qualidade de vida. Pensando em saúde, não há uma cobrança para que você dance perfeitamente. Não, o objetivo é utilizar a dança para que você se movimente. Bacana? De uma forma simples dá para entender. Legal, galera? Agora, então, eu vou colocar alguns vídeos que vocês vão poder observar bem alguns tipos de dança de academia. E aí a gente volta para conversar um pouquinho sobre as outras modalidades. Vamos lá. E frente lado. Toca a perna e frente lado. E alterna. Frente lado. Frente. Segura e pessoal. Então, vocês puderam ver vários tipos diferentes de danças de academia, certo? Lembrando que o objetivo principal é uma melhor conscientização corporal e de qualidade de vida. Bacana? E também é divertido, né? O pessoal gosta muito. Tem música, tem toda aquela sociabilização, é algo muito bacana. Nós vamos para outro tipo, tá? De ginástica de conscientização corporal. Eita, me enrolei aqui. Vamos lá. Bacana. Galerinha, Pilates. Muitos de vocês já ouviram falar, né? Alguém que você conhece faz Pilates. Legal. Então assim, vamos entender a história. O Pilates foi criado por um alemão, o Joseph, vixe, esse segundo nome é complicadíssimo, Hubertus Pilates. Bacana? Então, é uma prática muito antiga, só que ganhou muita força atualmente, principalmente aqui no Brasil, nas academias, certo? Hoje existe também aquilo que nós chamamos de estúdios de Pilates, então são locais especializados que trabalham só com o Pilates. Bacana? No início, essa prática tinha o nome de crotologia, certo? E como as outras práticas, os objetivos é melhorar o condicionamento físico, né? Mas não só o condicionamento físico, como também o condicionamento mental
do praticante, né? Nós vamos ver que algumas práticas aqui trabalham muito essa questão de trabalhar corpo e mente, esse equilíbrio do bem-estar geral, né? Trabalha muito a respiração. Então, a respiração como controle das emoções é muito bacana, galera. É algo show de bola. Eu já tive a oportunidade de trabalhar o Pilates, é muito legal e é difícil. Aqui à direita, vocês podem ver na imagem o Pilates que é feito na máquina, né? Tem os aparelhos de Pilates. E tem também o Pilates que é feito livre, certo? É um pouquinho diferente, ele utiliza não o aparelho, só movimentos, poses, algumas coisas junto com a respiração. Vamos dar continuidade aqui. Alguns princípios básicos do Pilates, tá? Então, máximo controle sobre o movimento. Então, você conseguir controlar bem os movimentos corporais, certo? Fortalecimento da região do tronco, também chamada por Pilates de Powerhouse. Galera, para todos que praticam qualquer tipo de atividade física, essa região é uma das mais importantes e que nós devemos fortalecer, cuidar com muito zelo. Que é qual região? É a região do nosso tronco, onde fica principalmente a nossa coluna vertebral. Então, o que o Pilates se preocupava em fortalecer muito? Os músculos da região do abdômen e da lombar. Por quê? Porque uma musculatura firme, forte, estabiliza a nossa coluna, certo? Então o Pilates tinha essa preocupação muito grande, que todos nós devemos ter, porque cada dia mais aumenta o número de pessoas com problema na coluna, por posturas erradas, assim, no celular, com a cabeça. Então tudo isso é importante, isso no Pilates você trabalha, né? Essa questão de postura também. Trabalha a respiração, aquilo que eu falei para vocês, né? Respirar durante a execução dos movimentos de forma pausada, tudo isso ajuda no controle mental, ajuda também no controle dos movimentos, concentração, tudo isso é bacana e o Pilates trabalha isso, certo? E tornar aqueles movimentos que seriam difíceis de uma forma leve e suave, com controle cada vez maior dos movimentos. Bacana? O Pilates, galera, tem muito mais coisa a ser trabalhada. Porém, de uma forma simples, ele é uma modalidade de conscientização corporal que foca no quê? Em movimentos, realização de movimentos junto com respiração. Então, a respiração é a base do Pilates, uma respiração correta durante a execução do movimento, pensando no quê? Fortalecimento tanto do corpo, da mente e uma melhor qualidade de vida. Vou mostrar um vídeo que mostra algumas coisinhas da prática do Pilates, bacana, e eu já volto. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you. Galera, assistiu o vídeo? Bacana, né? Deu para entender um pouquinho como que funciona a prática do Pilates, né? Na máquina, livre, legal. Agora a gente vai trabalhar uns outros tipos, tá? De ginásticas. Então vamos lá. Eutonia. Essa, galera, é um pouquinho diferente. Normalmente, como vocês podem ver na foto à direita, ela não é tão conhecida como o Pilates, né? E os tipos de dança que eu passei para vocês. Porém, é uma prática também de consciência corporal. Normalmente, o professor ele vai auxiliar, né? Nessa questão que trabalha movimentos com base no relaxamento muscular e no equilíbrio para o corpo.
certo? Como você pode ver na imagem à direita ali, a moça auxiliando a aluna, a senhora ali auxiliando a aluna, certo? É uma prática também desenvolvida na Alemanha, certo? E que depois foi difundida para o mundo. Vou passar para outra prática também um pouquinho menos conhecida, tá bom? Métodos Feldenkrais, certo? Esse já veio lá da Ucrânia, um pouquinho, já tem uma outra origem, certo? Foi desenvolvido pelo ucraniano, eu não vou saber falar o nome de forma correta, eu vou falar da forma que eu acredito que seja. Moshe Pinchas Feldenkrais, certo? Lá no início aqui lá em 1900, antigo, hein? Qual que era o objetivo? Ampliar a conscientização corporal por meio de alongamentos ou realização de movimentos voltada para uma melhor condição funcional do corpo. Galera, sempre quando vocês ouvirem esse termo funcional do corpo ou algo ligado a funcional, pensa no seguinte: algo que é funcional é algo que é utilizado no dia a dia, é algo que faz parte de movimentos básicos. Por exemplo, todo dia você vai levantar e sentar. Isso é algo funcional, é algo que tem uma função. Pegar algo, colocar no alto, certo? Abaixar, tudo isso é funcional. Então, o que esse método ele pensa? Ele pensa na melhoria desses movimentos através do quê? Do alongamento. O alongamento seria o quê? Uma melhora das amplitudes de movimento das articulações, tá bom? Então ele evita que você fique encurtado com os movimentos limitados. Ele auxilia na melhora desses movimentos, amplitudes de movimentos, o que melhora a questão da funcionalidade. Você consegue realizar as coisas básicas do dia a dia de uma forma mais natural e simples. Bacana? Galera, desses eu não vou ter vídeos para exemplificar para vocês, só imagens. Agora o próximo vai ser um conteúdo um pouquinho mais longo, eu vou falar sobre a yoga. A yoga também é uma prática que ganhou muitos adeptos pelo mundo. E aqui no Brasil, nessas últimas décadas, chegou muito forte, né? Por quê? A gente tem toda aquela questão da mídia, né? Então, muitos famosos começaram a utilizar a yoga e acaba que vai se difundindo, né? Então, hoje nós temos estúdios locais só para a prática da yoga, mas nós temos, por exemplo, academias que têm a yoga também, como uma das modalidades. Legal? Então, assim, a gente tem que saber diferenciar algumas coisas antes da gente aprender sobre a yoga. Tem a yoga tradicional, que foi criada lá há anos atrás, né, se não me engano na Índia, se eu não estiver falando besteira, e aí tem toda uma questão religiosa, uma questão, né, não só de prática corporal, mas tem todo um rito, tem toda uma questão. Essa é uma yoga. A yoga que a gente vê nas academias é meio que uma adaptação. Utiliza alguns movimentos da yoga original, porém a mistura com alguns movimentos de alongamentos utilizados nas ginásticas, tá bom? Então o termo yoga é derivado da palavra yuji, utilizada pelos povos indianos, né? Lá antigamente, que significa unir, já que ele atrela a práticas, estudos sobre o físico, a mente e o espírito. Aquilo que eu falei. A origem da yoga tem também todo um contexto religioso, de crenças, tá bom? É um pouco diferente da yoga que nós conhecemos hoje nas academias e que nós temos acesso. Bacana? Galera, aqui nessa página é do próprio livro de vocês podem olhar, tá? Tá explicando um pouquinho sobre as bases, aquilo que eles têm como base ali, né, da yoga, né? E eu vou passar, e está escrito aí para que vocês possam olhar, né? Então, assim, tem 8 passos a serem seguidos, né? Então, vamos lá aqui, rapidinho, eu vou
vou falar com você. Autocontrole, né? Mudanças internas, melhora também a questão do comportamento, né? Equilíbrio e aprimoramento por meio da respiração é algo muito utilizado nessas práticas, como eu comentei com você anteriormente lá no Pilates, né? Conscientização, reflexão, né? Parar, olhar para dentro de si mesmo, né? Postura física e alinhamento corporal. São algumas bases, galera. Você pode olhar nessa árvore que tem no teu livro e aí vai estar destacando vários objetivos principais ali dos criadores da yoga. Legal? Bacana? Vamos dar sequência aqui. É importante que nós entendamos que, como toda prática, ela passa por mudanças, né? Durante os tempos. E a yoga não é diferente. Então tem aquela yoga original, a tradicional, que foi criada lá atrás. E tem aquelas ramificações, né? Da yoga, que as pessoas foram criando outro tipo de... não diria outro tipo de yoga, né? Eu acredito que é a yoga, só que com objetivos principais diferentes. Vamos colocar assim, certo? Então, cada uma se caracteriza por enfatizar um aspecto. Então, a gente vai pegar primeiro essa Raja Yoga. Ela tem como base os 8 princípios lá da árvore, que a gente viu no slide anterior, certo? E ela pensa tanto no benefício físico quanto nos mentais, certo? Então, esse tipo de yoga é aquela yoga tradicional, que segue a fundo os ensinamentos da origem dela. Bacana? Temos outro tipo de yoga também, que é a Hatha Yoga, certo? Aquilo que eu te falei, vai sofrendo mudanças conforme ela vai tendo contato com outras culturas, né? Então é a mais praticada no Ocidente, então é a mais comum. Aqui nós temos provavelmente mais acesso aqui no nosso país, certo? Vou ler a definição. Acredita-se que o corpo nesse estilo seja o caminho essencial para o controle da mente. Por isso, sua ênfase acaba sendo um pouquinho maior no condicionamento físico. Esse é o tipo de yoga que você vai encontrar normalmente nas academias, que é aquilo que eu falei, acaba misturando um pouquinho das posições da yoga, né, da origem da yoga, com alguns alongamentos naturais das academias. Então tem essa mescla. Essa é a Hatha Yoga. Bacana? Nós temos um terceiro tipo também de yoga, que seria a Ashtanga Yoga, né? Que ela se caracteriza pelo quê? Pela realização de posturas dinâmicas e alternadas. O que seria isso? Eu saio de uma posição, sem pausa eu vou para outra posição. Bacana? Que envolve controle postural e respiratório, além de exigir bastante dos seus praticantes, certo? Essa aqui eu colocaria como uma mescla lá da primeira e da segunda, né? Então ela se preocupa tem uma preocupação maior com o corpo, ela não tem tanta preocupação com a questão religiosa ou ritualística, né, espiritual da coisa, mas ela também trabalha muito a questão de postura e respiração. Tem uma ideia próxima lá do Pilates, né? Então essas três tipos, né? Esses 3 tipos são os 3 tipos principais de yoga. Então assim, eu vou colocar, galerinha, um vídeo para vocês daqui a pouco, mostrando a yoga no contexto geral, tá? Eu não vou modificar os tipos, é só para você ter um entendimento, senão a nossa aula vai ficar muito longa e cansativa. Bacana? E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de movimentos comuns na yoga, certo? São posturas, algumas são mais tranquilas de realizar, né, como a primeira. Agora, da segunda já começa a dificultar, a terceira ali, a primeira, vamos colocar assim, né, primeira, segunda, terceira ali já vai piorando,
A quarta, só Deus na causa, e a última ali da menina direita, meu Deus, ali já é difícil, hein? Então, assim, a prática da yoga é algo bacana, mas requer demais do corpo. Não é simples não de realizar. Não é. Por isso que tem toda aquela questão do silêncio, né? Da meditação, porque realmente você tem que fazer parte um só, sua mente e corpo, para que você consiga realizar. Vamos lá ver alguns vídeos e eu já volto com vocês. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. E lembrando, turma, sempre, todas as dúvidas que vocês tiverem, anotem, é bacana. Que aí quando nós tivermos a oportunidade de fazer a nossa aula prática, a gente tira todas essas dúvidas. Legal? Então, show de bola, turminha. Um abração e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.